Desde os primórdios das histórias bíblicas, João Batista surge como um farol de esperança e preparação. Como um elo entre o Antigo e o Novo Testamento, sua vida e missão foram marcadas por um propósito singular: preparar o caminho para o Messias. Imagine um profeta com uma voz tão poderosa que ressoava pelos desertos, chamando o povo ao arrependimento. João Batista não era apenas um profeta. Ele era o arauto daquele que traria a salvação. Antes de continuar, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história bíblica fascinante como essa. Nascido entre 7 e 4 a.C., João Batista veio ao mundo num período de grandes expectativas messiânicas. A história da Bíblia nos mostra um cenário repleto de opressão romana e fervor religioso. No meio dessa turbulência, sua missão se torna ainda mais significativa. Ele se torna a voz que clama no deserto, uma figura que não apenas anuncia a vinda do Messias, mas prepara o coração das pessoas para recebê-lo. Sua vida é um exemplo claro de como um chamado divino pode transformar as histórias bíblicas. Para aqueles que desejam mergulhar nos ensinamentos bíblicos, a história de João Batista é uma lição viva de fé e perseverança. Ele não apenas falou sobre a chegada de Jesus, mas viveu de maneira que sua vida refletisse essa mensagem. João Batista nos ensina que, mesmo em tempos de adversidade, é possível manter a fé e cumprir o propósito divino. Suas palavras e ações ecoam através dos tempos, inspirando-nos a buscar uma conexão mais profunda com os ensinamentos da Bíblia. Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, são figuras centrais nas histórias bíblicas que nos mostram o poder da fé e da esperança. Zacarias, um sacerdote dedicado, e Isabel, uma mulher piedosa, viviam uma vida temente a Deus. No entanto, eles enfrentavam um desafio comum a muitas histórias da Bíblia: a esterilidade. Em sua velhice, Isabel não podia ter filhos, mas foi nesse contexto de impossibilidade que o milagre se manifestou. Em um dia ordinário, durante suas funções sacerdotais, Zacarias foi visitado pelo anjo Gabriel, trazendo uma mensagem divina que mudaria suas vidas para sempre. O anjo Gabriel anunciou que Isabel, apesar de sua idade avançada e esterilidade, daria à luz a um filho. Esse filho não seria qualquer criança, mas João, aquele que prepararia o caminho para o Senhor. A reação de Zacarias, embora compreensível, foi de dúvida. Como poderia isso acontecer? Essa incredulidade diante do milagre lhe custou a voz. Ele ficou mudo até que a promessa fosse cumprida. Esse episódio nos lembra que os ensinamentos bíblicos frequentemente desafiam nossa lógica humana, convidando-nos a confiar plenamente no poder de Deus. A mudez de Zacarias serve como um sinal poderoso da veracidade da mensagem divina e da importância de crer nos planos de Deus, mesmo quando parecem impossíveis. Quando Isabel finalmente deu à luz, a alegria e o temor se espalharam entre todos que ouviram falar do milagre. Esse evento extraordinário marca o início da história de João Batista e nos ensina que, na Bíblia, os impossíveis de Deus são os possíveis para a humanidade. E assim, o milagre do nascimento de João abre caminho para a revelação de sua grandiosa missão. O parentesco entre Isabel e Maria é um dos detalhes fascinantes das histórias bíblicas que nos mostram como Deus tece conexões significativas em seu plano. Isabel, mãe de João Batista, e Maria, mãe de Jesus, eram parentes próximas, provavelmente primas. Este vínculo familiar não apenas unia duas mulheres extraordinárias, mas também ligava diretamente os destinos de seus filhos, João e Jesus. Durante a gravidez, Maria visitou Isabel, e esse encontro é um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê em seu ventre, João Batista, saltou de alegria, sinalizando a presença divina do Messias ainda não nascido. O nascimento de João Batista foi rodeado de eventos miraculosos e sinais divinos. Quando chegou o momento de nomear o menino, que nasceu conforme a promessa do anjo Gabriel, as tradições familiares foram rompidas. Isabel insistiu que ele fosse chamado João, contrariando a expectativa de que ele recebesse o nome de seu pai, Zacarias. Ainda mudo, Zacarias escreveu em uma tábua: "Seu nome é João." Imediatamente sua voz foi restaurada e ele louvou a Deus,
enchendo de temor e maravilha todos ao redor. Esse evento não só confirmou a veracidade das palavras do anjo, mas também ressaltou o papel único que João teria na história da Bíblia. O encontro entre Isabel e Maria, assim como o nascimento e nomeação de João, são eventos carregados de significado e propósito. Essas histórias bíblicas nos mostram que Deus opera de maneiras maravilhosas e inesperadas. A alegria de Isabel, a confirmação do nome João e a restauração da voz de Zacarias são exemplos vívidos de como os ensinamentos bíblicos se manifestam na vida real. Essas histórias não são apenas relatos antigos, mas lições atemporais que nos convidam a reconhecer e celebrar os milagres diários em nossas próprias vidas. João Batista cresceu num ambiente que moldou profundamente sua missão e caráter, vivendo no deserto da Judéia. Esse cenário árido e isolado, longe das distrações e corrupções da cidade, proporcionou-lhe uma vida de introspecção e preparação espiritual. As histórias bíblicas retratam João como alguém que encontrou no deserto a força e a determinação para cumprir seu chamado divino. Viver nesse ambiente rigoroso não era apenas uma escolha, mas um símbolo de sua dedicação e disciplina inabalável. Um prelúdio para a voz profética que ele se tornaria. Há estudiosos que sugerem que João Batista pode ter tido contato com os essênios, uma comunidade judaica conhecida por seu rigor na observância da lei e sua vida comunitária no deserto. Embora a Bíblia não mencione explicitamente essa conexão, a ideia é intrigante e faz sentido, considerando o estilo de vida austero e o foco na pureza e preparação espiritual que ambos compartilhavam. Os ensinamentos bíblicos dos essênios, com sua ênfase na santidade e na expectativa messiânica, poderiam ter influenciado João, preparando-o ainda mais para seu papel de arauto do Messias. O chamado ao ministério profético de João Batista foi claro e poderoso. Ele não era apenas um homem do deserto. Ele era um profeta com uma mensagem urgente de arrependimento e preparação. As histórias bíblicas nos mostram que João começou a pregar com fervor e convicção, atraindo multidões que buscavam o batismo e a renovação espiritual. Sua missão não era apenas anunciar a vinda de Jesus, mas preparar um povo pronto para receber o Salvador. Assim, o deserto da Judéia não apenas moldou João fisicamente, mas também espiritualmente, tornando-o o mensageiro robusto e resoluto que a história da Bíblia celebra. O ministério de João Batista foi marcado por uma mensagem clara e contundente: arrependimento. Ele pregava no deserto da Judéia e batizava no Rio Jordão, atraindo multidões que vinham de todas as partes para ouvir seus ensinamentos bíblicos. O batismo que ele oferecia era um símbolo de purificação e renovação espiritual, um ato de preparação para a vinda do Messias. As histórias bíblicas destacam como João instigava as pessoas a se arrependerem de seus pecados e mudarem suas vidas, um chamado poderoso que reverberava através das planícies do Jordão. João Batista não poupava críticas aos fariseus e líderes religiosos de sua época. Ele os confrontava diretamente, chamando-os de raça de víboras e denunciando sua hipocrisia. Para João não bastava ser descendente de Abraão. Era necessário um arrependimento genuíno e uma mudança de coração. Suas palavras desafiadoras eram um convite à reflexão e ao verdadeiro cumprimento dos ensinamentos bíblicos. Em um mundo onde a aparência e o status religioso muitas vezes sobrepujavam a autenticidade, João Batista clamava por uma fé sincera e transformadora. Mas João não parava por aí. Ele anunciava a vinda de alguém maior, alguém que batizaria não apenas com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Essa distinção entre os dois batismos é crucial nas histórias bíblicas, pois realça a transição do Antigo para o Novo Pacto. Enquanto João batizava para arrependimento, Jesus traria um batismo de renovação completa, uma transformação profunda pelo Espírito Santo. João Batista, com humildade e convicção, preparava o caminho para aquele que traria a verdadeira redenção, cumprindo assim sua missão profética de forma magistral. O batismo de Jesus por João Batista é um dos momentos mais marcantes das histórias bíblicas, cheio de simbolismo e significado. Quando Jesus se aproximou do Rio Jordão para ser batizado, João inicialmente relutou.
ele se sentia indigno de realizar tal ato, sabendo que Jesus era o Messias que ele próprio anunciara. "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" exclamou João, expressando sua humildade e reverência diante daquele que ele sabia ser o Filho de Deus. No entanto, Jesus insistiu, dizendo que era necessário cumprir toda a justiça. Este gesto de Jesus não só validava o ministério de João Batista, mas também demonstrava a sua obediência e submissão aos planos divinos. Ao ser batizado, Jesus se identificava plenamente com a humanidade, assumindo sobre si os pecados do mundo. As histórias bíblicas nos mostram que este momento foi um marco, uma transição entre a pregação de arrependimento de João e o início do ministério redentor de Jesus. A manifestação divina durante o batismo de Jesus foi inconfundível e poderosa. Quando Jesus saiu da água, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Uma voz vinda dos céus declarou: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Este evento extraordinário confirmou a identidade messiânica de Jesus e revelou a Santíssima Trindade em plena ação. Para os que presenciaram, foi uma prova incontestável de que os ensinamentos bíblicos sobre o Messias estavam se cumprindo ali, diante de seus olhos. E assim, o batismo de Jesus por João Batista marcou o início de uma nova era de salvação. João Batista era conhecido não apenas por suas palavras poderosas, mas também por seu estilo de vida singular e austero, que refletia os ensinamentos bíblicos que ele pregava. Vestido com simples roupas de pelos de camelo e um cinto de couro ao redor de seus lombos, ele se destacava em meio à opulência e à decadência da sociedade de sua época. Sua aparência rústica era um testemunho vivo de sua renúncia às comodidades mundanas e de seu compromisso com a missão divina. João Batista nos ensina que, às vezes, a simplicidade é o caminho mais claro para a verdade espiritual. Sua dieta era igualmente simples e marcante. João se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, uma escolha que pode parecer estranha aos olhos modernos, mas que tinha um profundo significado espiritual e prático. Essa alimentação encontrada no deserto refletia sua dependência da provisão de Deus e sua rejeição aos excessos. As histórias bíblicas usam esses detalhes para sublinhar a pureza e a dedicação de João Batista. Para nós, sua dieta pode nos lembrar de buscar uma vida mais simples e focada no essencial, evitando as distrações que nos afastam de nossa espiritualidade. Além de seu estilo de vida, João Batista tinha restrições que o assemelhavam aos nazireus, um grupo de indivíduos que faziam votos especiais de dedicação a Deus. Como os nazireus, ele evitava bebidas fortes e vivia uma vida de ascetismo. Este paralelo com o nazireato reforça a imagem de João como alguém totalmente dedicado ao cumprimento dos propósitos divinos. As histórias bíblicas nos mostram que, assim como os nazireus, João Batista vivia para servir a Deus de uma maneira intensa e total. Sua vida e personalidade nos desafiam a considerar até que ponto estamos dispostos a ir em nossa própria jornada de fé e dedicação espiritual. João Batista, em sua coragem e integridade, não hesitou em criticar abertamente o casamento ilegal de Herodes Antipas com Herodias, a esposa de seu irmão. Suas críticas não eram meramente uma questão pessoal, mas uma defesa apaixonada dos ensinamentos bíblicos e da moralidade divina. João se levantou como uma voz solitária contra a corrupção e a imoralidade, exemplificando a coragem que muitas vezes falta nos líderes religiosos. Sua ousadia ao desafiar Herodes é um lembrete poderoso de que a verdade deve ser proclamada, mesmo diante do perigo. A denúncia de João Batista não passou despercebida. Herodes, incitado pela ira de Herodias, decidiu prender João para silenciá-lo. Este ato, porém, apenas intensificou a admiração do povo por João, vendo nele um verdadeiro profeta que estava disposto a sofrer por sua fé e convicções. As histórias bíblicas relatam sua prisão como um período de reflexão e contínua preparação espiritual. Mesmo encarcerado, João permaneceu firme em sua missão, enviando seus discípulos para continuar a pregação e a preparação do caminho para Jesus. A tragédia atingiu seu clímax com a decapitação de João Batista, uma decisão precipitada e cruel de Herodes, influenciada por um juramento imprudente
feito durante uma festa. Herodias, aproveitando a oportunidade, pediu a cabeça de João em um prato, selando o destino do último profeta da antiga aliança. Este evento sombrio destaca o custo de falar a verdade e defender os ensinamentos bíblicos. A morte de João Batista, embora trágica, serve como um testemunho eterno de sua fidelidade a Deus e de seu papel crucial na história da Bíblia, preparando o caminho para a vinda do Salvador. João Batista foi frequentemente confundido com o profeta Elias, um dos mais reverenciados nas histórias bíblicas. Essa comparação não era sem mérito, pois ambos compartilhavam um zelo fervoroso e uma missão de chamar o povo ao arrependimento. Elias com suas confrontações com os profetas de Baal e João com suas críticas aos fariseus e líderes corruptos exemplificavam a coragem e a determinação necessárias para desafiar o status quo. Os ensinamentos bíblicos nos mostram que a essência de seu ministério era a mesma: preparar o caminho para a intervenção divina. As similaridades entre João Batista e Elias vão além de suas personalidades vigorosas. Ambos foram chamados para ministrar em tempos de grande apostasia e afastamento de Deus. Elias operou no reino de Israel durante um período de idolatria crescente, enquanto João Batista pregava em um tempo de hipocrisia religiosa. Suas mensagens eram claras e implacáveis, conclamando o povo a retornar aos verdadeiros ensinamentos bíblicos. João, assim como Elias, viveu uma vida de simplicidade e dedicação total à sua missão, muitas vezes em locais isolados e desafiadores. A comparação entre João Batista e Elias é reforçada pelas profecias de Malaquias e pelo anúncio do anjo Gabriel a Zacarias. Malaquias previu a vinda de um profeta como Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, preparando o caminho para uma redenção. Gabriel confirmou que João Batista viria no espírito e poder de Elias, cumprindo essas antigas profecias. Assim, as histórias bíblicas entrelaçam os destinos desses dois grandes profetas, mostrando como Deus utiliza servos dedicados em momentos cruciais da história para trazer seu povo de volta ao caminho correto. João Batista, portanto, não só ecoou Elias, mas também cumpriu um papel profético essencial, conectando o antigo e o novo pacto. João Batista, o último dos profetas da antiga aliança, desempenhou um papel crucial nas histórias bíblicas, preparando o caminho para Jesus, o Messias. Sua identidade profética foi marcada por um compromisso inabalável com a verdade e uma vida de dedicação e sacrifício. João não apenas anunciou a chegada de Jesus, mas também viveu de maneira que suas ações refletissem os ensinamentos bíblicos que ele pregava. Ele nos mostra que a verdadeira liderança espiritual envolve coragem, humildade e uma profunda conexão com Deus. O reconhecimento de Jesus como o Cordeiro de Deus foi um dos momentos mais significativos no ministério de João Batista. Ao ver Jesus se aproximando, João declarou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Essa declaração poderosa e profética ecoa através das páginas da Bíblia, marcando o início do ministério público de Jesus e confirmando a missão redentora que ele cumpriria. As histórias bíblicas nos ensinam que reconhecer e aceitar Jesus é o caminho para a salvação e a transformação espiritual. Para continuar explorando as maravilhas e os ensinamentos bíblicos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser inspiradas pelas histórias e lições que a Bíblia oferece. Cada nova inscrição e compartilhamento ajuda a espalhar a mensagem e a fortalecer nossa comunidade de fé. Vamos juntos aprofundar nosso conhecimento e viver de acordo com os princípios eternos das Escrituras.